Olá, dando continuidade ao vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as causas da depressão e também sobre o sentido da vida. E para falar sobre o sentido da vida, eu vou ter como base esse livro aqui do Viktor Frankl. Eu vou tentar colocar ele normal, porque aparece ao contrário, né? Enfim, esse livro, ele representa, né, a história do Viktor Frankl num campo de concentração, né? O Viktor, ele ficou no campo durante 3 anos da Segunda Guerra Mundial, né? E ele fala sobre ele conta a sua própria experiência, né, nesse livro. Então eu acho que é um livro super bacana para poder a gente ter como base e poder falar um pouquinho sobre o sentido da vida. E antes da gente falar especificamente do livro e sobre o sentido da vida, eu quero trazer para vocês as 4 principais causas que podem influenciar no desenvolvimento do quadro depressivo. A primeira é a questão genética, né? Então, se existe um histórico na família de depressão, pode ser que seja um fator que venha influenciar no desenvolvimento de um quadro depressivo. O outro fator é os eventos traumáticos, né? Então, o estresse diário, a privação do sono, o abuso sexual, a negligência na infância, uma perda, são fatores que podem causar, né, os eventos traumáticos e influenciar também no quadro depressivo. Além disso, tem a questão da atividade e de substâncias tóxicas, né, que estão relacionados ao sedentarismo e também à alimentação, a alimentos com características inflamatórias, como o açúcar, né, o uso de medicamentos que causam uma baixa no humor, o uso de álcool e drogas que, enfim, podem gerar um fator de risco para a pessoa desenvolver, né, o quadro depressivo. Isso tem também a alteração cerebral, né, que está relacionado à alteração de neurotransmissores. E eu vou falar aqui 3 principais neurotransmissores que podem influenciar, que é a serotonina, né, que é a resposta a perigo, a ameaça, e aí a diminuição da serotonina, a gente fica mais sensível, né, ao perigo, enfim, a ameaças. Tem a noradrenalina, que é a diminuição na energia, né, a motivação. Então a gente fica mais sensível à dor física. E a dopamina, né, que está relacionada à motivação, ao prazer em atividades. Então esses são os neurotransmissores que, na diminuição deles, podem influenciar para que você desenvolva um quadro depressivo. Lembrando que a depressão, ela não está ligada apenas a um fator, né? Pode ser que normalmente é desenvolvido por vários fatores, várias causas. E considerando as causas que eu já citei aqui, vamos nos atentar à questão dos eventos traumáticos. A gente se depara com diversos problemas que nos causam aflições, preocupações, enfim, e nos fazem até questionar, né, qual é o sentido da nossa vida. E é por esse motivo que eu achei interessante trazer o livro do Viktor Frankl, né, porque Viktor viveu durante 3 anos no campo de concentração, em uma condição bem ruim, bem complicada, né? A gente tem noção, tem conhecimento de como era a realidade nos campos de concentração. E ainda assim, Viktor, ele decidiu criar mecanismos que o fizesse manter saudável, né? Então, inclusive no livro dele,
ele traz uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, que há problemas que são impossíveis de evitar, né? Mas é possível escolhermos como vamos, qual será a nossa atitude para com eles. Então, assim, Vitor, ele tinha as suas razões para poder afirmar isso, né? Apesar de ter vivido durante 3 anos num frio congelante, com comida escassa, enfim, com condições de higiene horríveis, né? Uma série de problemas e de condições complicadas, ele decidiu ali pela vida, né? Ele decidiu criar formas para que ele conseguisse passar por esse período valorizando aquilo que ele considerava mais importante, que era a sua vida. E mesmo ele vivendo aquela dura realidade, ele entendeu e decidiu que deveria passar por aquele período de cabeça erguida. E embora o corpo dele estivesse preso naquele lugar, ele sabia que ninguém poderia tirar a liberdade dele de espírito. E hoje, mesmo a gente não vivendo num campo de concentração, nós vivemos tempos difíceis, né? E em que os problemas se multiplicam de diferentes formas e tamanhos. Mas é na busca por sentido que podemos superar esses problemas. E tem uma frase que diz assim, quem tem um porquê supera quase qualquer como. E isso quer dizer que quando você tem uma forte causa pela qual viver, seja ela qual for, né, você supera praticamente qualquer adversidade na vida. E o que acontece? O seu objetivo de vida hoje, a sua causa de vida hoje, ela pode não ser a mesma daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou anos. E fazendo uma análise pessoal, eu pude perceber o quanto que as pessoas colocam a sua autorrealização no trabalho, nas relações afetivas, né, com familiares e amigos. E o quanto isso é delicado, porque a gente colocar a nossa autorrealização em desejos passageiros, né? A gente, quando se vê sem essas fontes de ânimo, pode ficar propício a perguntar o porquê viver, né? O porquê continuar a viver. Qual é o propósito da vida, se todas essas fontes de ânimo já não existem mais. Então, Vitor, ele deixa, né, ele traz uma mensagem muito clara no seu livro, falando exatamente sobre o propósito da vida em relação a esses desejos, a esses sonhos, né, que ele vivendo em um período complicado, em um período hostil, ele encontrou mecanismos para que conseguisse passar por esse tempo, né? E então, essa mensagem que eu acho que eu gostaria de finalizar esse vídeo, porque ainda que o processo, né, o quadro depressivo, ele seja desenvolvido não apenas por um fator, eu vejo que hoje a nossa geração, o grande gatilho tem sido os eventos traumáticos, né? Quando a gente perde um emprego, quando, enfim, perdemos um ente querido. Então essas coisas têm sido um fator muito forte para desencadear um processo de depressão. Então, quero finalizar o vídeo, né, deixando essa reflexão sobre o nosso propósito de vida,
né? E mais uma vez falar que hoje, o propósito de vida de hoje, ele pode mudar daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou anos. Então, que a gente possa, de fato, perceber que em meio aos problemas, em meio aos momentos complicados, a gente pode passar por eles de cabeça erguida. Tá? Um grande abraço para vocês e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.